Meu filho olhou na minha cara e disse: Pai, a gente votou. E decidimos que o senhor não vai mais com a gente. Quando eu perguntei por quê, ele respondeu: Lugar de velho é em casa vendo TV. E todos riram. Riram alto. Minha nora, meus netos, até o caçula bateu palma como se tivesse ouvido uma piada. Mas não era piada. Era real. Era uma sentença. Eu só assenti, guardei minha mala de novo e deixei eles irem. Mas no aeroporto, eles se depararam com algo que eu deixei preparado. E quando voltaram, não voltaram os mesmos. Me chamo Nelson Batista, tenho 78 anos e moro sozinho num cantinho simples em Osasco, São Paulo. Nasci num sítio perto de Anicuns, interior de Goiás, onde a luz chegava de lamparina e o barulho era só dos galos e do vento. Filho de lavrador e parteira, aprendi a trabalhar antes mesmo de entender o valor do dinheiro. Fui leiteiro, depois motorista de ônibus, profissão que me deu sustento e histórias pelo Brasil inteiro. Casei com a Carmen em 72, e foi com ela que construímos nossa única casa e criamos nosso único filho, Pedro. Sempre vivi para ele. Nunca reclamei. Nunca deixei faltar nada. Mas hoje, sou apenas o velho que sobrou. Desde que Carmen se foi, a casa ficou grande demais. O Pedro me sugeriu vender, ir para mais perto dele, e eu aceitei. Achei que estar mais próximo significava fazer mais parte. Só que o que veio depois foi o contrário. Fui virando peso, desajeitado, incômodo. E esse ano, fui oficialmente cortado. Pela primeira vez, com palavras ditas em voz alta. Então escuta essa história até o fim. E se alguma parte dela tocar o teu coração, comenta aí o que mais mexeu contigo. E me diz também de onde você está ouvindo. Eu gosto de saber quem está aí do outro lado. Aproveita e segue o canal. Todos os dias tem uma nova história. E talvez seja exatamente a que você precisava ouvir hoje. E se lembrar de alguém que precisa escutar isso, compartilha. A viagem de férias sempre foi uma tradição da família desde que Carmen partiu. Era o momento em que, mesmo de longe, eu podia me sentir parte de algo. Eu ia mais pela presença deles do que pelos lugares. Gostava de ver meus netos correndo na beira da piscina, de ouvir a risada do Pedro contando história de trabalho, de estar junto, mesmo que fosse só olhando. Esse ano seria em Porto de Galinhas. Me mandaram o horário do voo, o nome do hotel, os dias certinhos. Comprei uma camisa florida, uma bermuda nova, deixei minha mala arrumada na véspera. Mas no sábado, quando desci com ela, percebi que algo estava errado. Eles estavam todos prontos, menos animados comigo. Meu filho me chamou de canto e disse que precisava falar, só nós dois na varanda. Pai, a gente conversou, eu, a Laura, os meninos, e decidimos que o senhor não vai mais. A viagem vai ser puxada, escada, calor. O senhor não acompanha mais. Eu fiquei em silêncio. Ele achou que eu não tinha entendido, então completou. Lugar de velho é em casa vendo TV, né? A voz dele era seca, prática, como quem risca um nome de uma lista. Eu respirei fundo, assenti. Não quis mostrar dor, só disse: Tá certo, filho, vocês que sabem. Voltei, guardei minha mala e me despedi deles com um aceno leve da varanda. Eles não olharam para trás. Mas o que Pedro não sabia é que eu ainda era o responsável pelas passagens. Que eu tinha feito a reserva da casa com meu cartão. Que eu conhecia o gerente da agência, um antigo passageiro meu de quando eu rodava as linhas do interior. E na semana anterior, sentindo que estavam me afastando, fiz algo discreto. Um movimento silencioso. Não foi por vingança, foi por respeito próprio. Eles foram para o aeroporto achando que tudo estava certo. Mas ao chegar no balcão, descobriram que as passagens estavam canceladas, que o cartão tinha sido bloqueado, que a casa não estava mais em nome deles. Laura tentou me ligar. Pedro mandou mensagens. Os netos ficaram confusos. A funcionária da companhia não soube explicar, porque nem ela sabia que aquilo era um recado. Não de raiva, mas de dignidade. Um basta dado sem grito. Às vezes, a vida exige que a gente ensine o valor que tem. Nem que seja assim, deixando o silêncio falar por nós. E naquele silêncio, algo dentro deles começou a mudar. Naquele mesmo dia, o telefone tocou aqui em casa. 3 vezes. E depois disso,
O que aconteceu, ninguém esperava. E você? Já foi tratado como um estorvo por quem você mais ama? Já sentiu que sua presença virou incômodo? Comenta aí. Às vezes, compartilhar a dor é o primeiro passo para transformar ela em força. O telefone tocou 3 vezes. Era o número do Pedro. Eu vi, reconheci no visor e deixei tocar. Silenciei, olhei para a tela por um instante e voltei para minha cadeira da sala, onde o sol da manhã ainda batia na quina da parede. Eu não estava com raiva. Era mais um cansaço, uma tristeza serena, que só quem já foi descartado em silêncio entende. Sentei devagar, com o corpo reclamando das juntas, mas a alma em paz. Eu sabia que, naquele exato momento, eles estavam em algum canto do aeroporto tentando entender o que tinha acontecido. E talvez pela primeira vez se perguntando, por que o vô Nelson fez isso? Mas a verdade é que eu não fiz isso. Eu apenas deixei de fazer. Deixei de bancar a presença onde eu era tolerado e nunca bem-vindo. Deixei de pagar com meu afeto um lugar à mesa onde eu não era ouvido. Foi isso. Nada mais. Depois da terceira chamada perdida, Pedro me mandou um áudio. A voz dele tremia. Não de choro. Ele nunca foi de se emocionar fácil, mas de constrangimento. Ele dizia: Pai, a gente está aqui no aeroporto, deu um problema nas passagens. Parece que cancelaram tudo. Não sei se teve alguma falha no cartão. O senhor consegue ver isso para mim? Eu escutei, mas não respondi. Fiquei olhando para o celular por um tempo, como quem espera que o mundo peça desculpas de verdade, e não por obrigação. Guardei o aparelho na gaveta e fui fazer café. A chaleira apitou. Coloquei o pó no coador com a mesma calma de todos os dias. A casa estava silenciosa. Só o tic-tac do relógio da parede me fazia companhia. Enquanto o café descia, me veio uma lembrança antiga, da primeira vez que viajei com Pedro. Ele devia ter uns 8 anos. Fomos até o litoral norte, numa Kombi que eu aluguei só pra gente. Dormimos num camping. Ele se assustou com os barulhos da mata e no meio da noite pulou pro meu colchonete. Me abraçou forte, como se eu fosse o único abrigo do mundo. E eu era. Naquele tempo, eu era. Mas o tempo passa, e o abrigo vira tralha, vira sombra, vira aquilo que atrapalha a experiência da viagem. Foi essa a frase que Laura usou quando soube que eu tinha reservado um quarto junto com eles. Acho que o senhor podia ver outro lugar para não atrapalhar a experiência da viagem dos meninos. Eu fingi que não entendi, mas entendi. Depois de almoçar sozinho, arroz, ovo frito e banana, como a Carmen gostava, recebi uma ligação diferente. Era do Henrique, meu vizinho de porta. Um rapaz novo, boa gente, que às vezes me ajuda com o mercado, ou só passa para perguntar como foi o dia. Ele me disse: Seu Nelson, fiquei sabendo que o senhor não viajou. Tá tudo bem aí? Eu sorri. Disse que tava, sim, que a viagem tinha mudado de rumo. E agradeci por ele lembrar. Ele respondeu: Ué, mas eu vi a família do senhor postando uns stories no aeroporto, depois apagaram tudo, achei estranho. Eu só disse: a vida é assim mesmo, Henrique. Tem coisa que a gente apaga, mas que o coração lembra. Mais tarde vi que Pedro tinha mandado uma última mensagem. Só dizia: a gente tá voltando. Não explicou. Não pediu desculpa. Só anunciou. Como se eu devesse preparar a casa de novo, ou aquecer o coração. Mas eu não fiz nada disso. Continuei meu dia como qualquer outro. Varri a varanda. Reguei as plantas. Sentei na poltrona do canto e fiquei olhando para o porta-retratos da Carmen, aquele onde ela tá com o vestido azul do batizado do Pedro, e falei com ela, não com palavras, mas com o pensamento. Disse: Você viu, né, Carminha? A que ponto chegamos? Quando eles chegaram, foi no fim da tarde. O carro encostou e ninguém desceu de imediato. Fiquei na janela, mas sem aparecer. Esperei. A porta abriu. Laura saiu primeiro, segurando o mais novo no colo, com a expressão cansada. O do meio vinha arrastando a mochila, e o mais velho, quieto, sem celular na mão. Pedro foi o último. Veio andando devagar, como se carregasse um peso que não sabia onde colocar. Eles não bateram à minha porta. Foram direto para a casa deles, ali na rua de cima. E eu entendi que a ferida não tinha só aberto em mim,
Algo ali tinha mexido com todos. Mas eu não queria revanche. Queria respeito. Só isso. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. O neto mais velho apareceu sozinho no meu portão. Tímido, sem celular, com um saco de pão na mão. Vó que fazia café com esse pão, né, vô? Ele disse. E eu só abri o portão. Sem perguntas, sem lição, sem cobrança. Porque às vezes, quem mais nos decepciona não é quem erra, mas quem nunca teve coragem de olhar para trás e reconhecer o que deixou cair no caminho. E aquele menino parecia estar voltando para buscar algo. O que ele me disse em seguida me fez perder o chão. Ele entrou com passos curtos, sem pisar forte, como quem não queria quebrar o silêncio que já vinha meio trincado desde o portão. Sentou à mesa da cozinha sem esperar convite, olhou para o chão, depois para mim, e só falou. O pai ficou bravo com o senhor, mas a mãe ficou pior com ele. Eu parei de mexer o café e encostei na pia. Não porque queria interromper, mas porque as palavras dele pareciam estar puxando algo antigo dentro de mim, algo que eu já tinha empurrado para um canto. A mãe ficou pior com ele. Foi ali que eu entendi que, pela primeira vez, talvez eles tivessem se olhado no espelho, mesmo que por pouco tempo. Meu neto, o mais velho, tem 13 anos. Já está começando a engrossar a voz, mas ainda segura a mochila com as 2 alças. Um menino bom. E mesmo que o pai dele tente moldar ele à imagem do que é ser homem, ele sempre teve uma sensibilidade que me lembrava a minha. Ele olhou para mim de novo e completou. Eles estavam brigando lá em casa. A mãe disse que o senhor nunca mais vai querer ver a gente. E que ela não vai ficar explicando para ninguém por que a gente voltou da viagem no mesmo dia. E o que você acha disso tudo, meu filho? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu devagar, como se estivesse tateando as palavras. Eu acho que foi feio o que fizeram. Mas eu fiquei feliz quando vi o senhor em casa. Eu senti que o senhor se respeitou, que não deixou eles pisarem. E eu queria te pedir desculpa, vô, por não ter falado nada naquele dia. Aquelas palavras vieram como um trovão calmo, porque o que ele me entregou ali não foi só um pedido de desculpas. Foi algo que nem o filho que criei teve coragem de me dizer. Foi como se o tempo tivesse voltado, e aquele menino tivesse me abraçado de novo como no acampamento, com medo do barulho da noite. Sentei ao lado dele e servi o café. Coloquei o pão na mesa, como fazia nos velhos tempos. Ficamos ali, em silêncio, por uns bons minutos. E o silêncio dessa vez não era ausência. Era presença. Era entendimento. Era uma ponte começando a ser construída com tijolos de sinceridade. Depois que ele foi embora, minha cabeça não parava. Não por raiva, mas por lembranças. Fui até o quarto e peguei uma caixa antiga. Dentro, fotos do Pedro pequeno, bilhetes da Carmen, cartões de Natal escritos à mão, um chaveiro com o brasão da empresa de ônibus onde trabalhei por 30 anos. E um envelope amarelado, que continha a única carta que Pedro me escreveu na vida, no dia em que passou na faculdade. Lembrei da frase: Pai, tudo isso é por sua causa. Eu só cheguei aqui porque o senhor me carregou até agora. E pensei, quando foi que esse reconhecimento se perdeu? Quando foi que aquilo virou ingratidão? No final da tarde, Pedro apareceu no portão. Sozinho, sem os filhos, sem a esposa. Estava com a mesma cara de quando levava bronca da mãe. Um misto de orgulho ferido e vontade de chorar. Ficou parado, não teve coragem de tocar a campainha. Eu abri a porta devagar e só fiquei olhando. Posso falar com o senhor? Ele perguntou. Fiz que sim com a cabeça. Ele entrou, tirou o boné, olhou em volta como quem visita a casa de alguém distante e sentou no sofá da sala sem encostar nas costas, como se o próprio corpo não deixasse ele relaxar. Eu não vim justificar. Só queria, sei lá, dizer que foi errado, que eu exagerei e que eu fui egoísta. A verdade é que eu estava irritado, com a vida, com o trabalho, com tudo. E acabei descontando no senhor. Eu achei que ia ser mais fácil viajar sem o senhor. Mas quando a gente viu que não tinha mais viagem, tudo perdeu o sentido. As palavras dele não foram ensaiadas. Vieram meio tortas, atropeladas, mas sinceras. Eu ouvi,
sem interromper. E ele continuou. Eu só percebi o que estava fazendo, quando o João virou e disse que queria tomar café com o senhor. Aquele menino viu o que a gente não quis enxergar. E aquilo me pegou. Fiquei calado por um tempo. Depois disse: sabe o que mais me doeu, Pedro? Não foi o não da viagem. Foi a votação, a decisão em grupo, como se eu fosse um objeto para ser incluído ou descartado por conveniência. E ouvir isso da sua boca machucou mais do que qualquer ausência. Ele abaixou a cabeça. Engoliu em seco. Eu sei, pai. E eu não sei se dá para consertar tudo, mas eu queria tentar. Olhei para ele. Vi o menino que um dia segurou minha mão para atravessar a rua. Vi o adolescente que se trancava no quarto ouvindo música quando levava fora das meninas. Vi o homem que virou pai e se perdeu no meio do caminho. Isso não se conserta com palavras, Pedro, mas com atitudes. Respondi. Ele assentiu. Ficou mais um tempo e depois se despediu. Mas o que aconteceu 2 dias depois foi o que realmente mudou tudo, porque nem ele, nem eu estávamos preparados para aquilo. 2 dias depois daquela conversa com o Pedro, eu achei que as águas estavam começando a baixar. Não porque tudo tinha se resolvido, mas porque o silêncio dele desde então não era mais o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio que parecia estar carregando culpa. Um silêncio que sabe que vai ter que mudar, mais cedo ou mais tarde. Na manhã de terça-feira, eu levantei cedo como sempre. Tomei meu café olhando pela janela e fui até o portão buscar o jornal. Mas o que eu encontrei lá não foi só a folha impressa com as notícias do mundo. Havia uma carta, um envelope branco, dobrado de maneira simples, sem remetente. Só o meu nome escrito à mão, Seu Nelson. Segurei aquele papel como quem segura um segredo. Senti um frio no estômago antes mesmo de abrir. Porque carta, hoje em dia, só chega quando tem coisa que não cabe numa mensagem. Voltei para dentro, sentei na cadeira da cozinha e abri com cuidado, como quem descasca algo frágil. Era uma folha escrita com letra de mulher. Uma letra firme, inclinada, cheia de curvas bem feitas. Reconheci na hora. Era da Laura, minha nora. A carta começava sem rodeios. Seu Nelson, eu não tenho coragem de falar isso na sua frente. Então escrevo, porque acho que foi muita covardia o que fizemos. E talvez, se eu não escrever agora, eu nunca mais diga nada. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Não era tristeza, era outra coisa. Algo que misturava surpresa, alívio e um gosto amargo de por que só agora? Continuei lendo devagar, linha por linha, como se cada palavra fosse uma batida do coração dela, tentando encontrar compasso de novo. Eu sei que o senhor nunca foi tratado com o respeito que merecia desde que veio morar aqui perto. No começo, eu achava que estava sendo justa, equilibrando as coisas com espaço e limites. Mas com o tempo, fui deixando de te enxergar como o homem que criou o Pedro, e passei a ver só o senhor como um peso na nossa rotina. Me incomodava seu jeito calado, sua presença no sofá, suas perguntas simples no café da manhã. E eu, cega pelo conforto da minha vida, nunca percebi que o senhor estava ali tentando só uma coisa: pertencer. As palavras batiam como um martelo na consciência. A carta continuava. Quando o Pedro disse aquela frase cruel, eu ri, eu confesso. Ri porque achei que era engraçado, que estávamos sendo modernos, que sabíamos o que estávamos fazendo. Mas quando tudo deu errado no aeroporto, eu entendi que a viagem sem o senhor não era só uma viagem sem um idoso a mais. Era uma viagem sem raiz. E uma árvore sem raiz cai no primeiro vento. Respirei fundo. Fechei os olhos por um instante. O silêncio da casa ficou mais denso. Continuei lendo. Na volta, vi nos olhos dos meninos o desconforto. Vi que estavam em silêncio porque sentiam vergonha. E eu vi no Pedro o menino de antes. O filho que ainda se perdia tentando acertar. Foi a primeira vez em anos que vi ele realmente abalado. O senhor fez algo que nem eu nem ele tivemos coragem. Colocou limite na dor. Mostrou que amor não é obrigação e presença não é moeda de troca. Não escrevo para pedir perdão. Escrevo para reconhecer. E se um dia o senhor quiser conversar, a porta da nossa casa vai estar aberta.
Sinceramente, Laura. Guardei a carta dentro da Bíblia da Carmen. Aquela mesma de capa marrom, com as anotações dela feitas a lápis nas bordas das páginas. A carta ficou entre o Salmo 71 e o 92. Um falando sobre o refúgio de Deus na velhice, o outro sobre como os justos florescem mesmo quando envelhecem. Achei justo deixar ali, porque mesmo sendo tarde, aquelas palavras eram um florescer. Naquela tarde, fui dar uma caminhada até a padaria. No caminho, encontrei o Sr. Antônio, um viúvo como eu, que mora 2 ruas acima. Ele me viu e disse: Seu Nelson, fiquei sabendo da confusão. Tava todo mundo comentando no bairro. Dizem que o senhor deu uma lição na família toda. Parabéns pela coragem. Eu sorri. Mas não era orgulho o que eu sentia, era cansaço. Não foi lição não, Antônio. Foi só o último recurso de quem cansou de ser pano de chão. Ele concordou com a cabeça. Andamos lado a lado um pedaço em silêncio. De repente ele falou: Sabe, às vezes eu acho que a gente só vai ser ouvido quando parar de falar. A frase ficou ecoando dentro de mim o resto do dia. Na manhã seguinte, uma surpresa. O Pedro apareceu de novo, mas dessa vez não estava sozinho. Estava com os 3 filhos. A Laura não veio. Ele bateu na porta com delicadeza, algo incomum para ele. E quando abri, todos os meninos estavam com os olhos baixos. Pedro me olhou e disse: A gente pode entrar, pai? Dei passagem. Entraram devagar. O do meio segurava um pote de plástico com um bolo de fubá ainda morno. O caçula carregava um desenho. Um retrato mal feito de mim sentado numa poltrona com uma xícara na mão. O mais velho estava sério, com a carta da Laura dobrada no bolso da camisa. Ninguém falou nada por um tempo. Até que Pedro se aproximou e disse: A gente queria tomar café aqui, com o senhor, como nos velhos tempos. Eu fui até a cozinha. Coloquei água no fogo. Peguei o café. A casa, pela primeira vez em muito tempo, se encheu de vozes. Risos tímidos, trocas de olhar, silêncios respeitosos. Os meninos começaram a se soltar. Um contou piada ruim. Outro perguntou sobre minha vida de motorista. O mais novo me abraçou do nada e disse: Você é legal, vô. E eu, pela primeira vez, me permiti sentir parte. Não como visita, não como peso, mas como raiz. Mas aquela manhã, tão cheia de ternura, não terminaria assim. Porque depois do café, o Pedro pediu para falar comigo sozinho. Sentamos na varanda. E o que ele me contou ali me desmontou por dentro. Era um segredo, um peso que ele carregava há anos e que explicava muito mais do que eu jamais poderia imaginar. Sentamos lado a lado na varanda, como 2 homens que já não precisavam mais fingir que se entendem. O café ainda fumegava em nossas mãos, mas o calor não vinha mais da xícara. Vinha do que pairava no ar entre nós. Pedro respirou fundo algumas vezes, como se estivesse buscando coragem no fundo do pulmão, até que finalmente quebrou o silêncio. Pai, tem uma coisa que eu nunca te falei, nem quando a mãe estava viva, nem quando a gente se afastou. Eu escondi isso por vergonha, e porque achei que nunca ia precisar contar. Olhei para ele, mas não disse nada, só deixei que falasse. O tom da voz dele já dizia que o que viria não era pequeno. Ele olhou para frente, encarando o portão como quem não quer olhar nos olhos de quem vai ferir. Sabe aquele ano em que eu perdi o emprego, antes de montar minha empresa? Assenti com a cabeça. Me lembrava bem. Pedro tinha me dito que ia abrir negócio próprio, que não queria mais patrão. Tinha se endividado um pouco, mas parecia firme, confiante. Eu, como sempre, confiei. Naquele ano, eu quebrei. Mas não foi só financeiro, pai. Eu quebrei por dentro. Tive uma crise de ansiedade tão forte que achei que ia morrer. Tava com dívida até o pescoço, cartão estourado, aluguel atrasado e vergonha. Muita vergonha. Eu via os meninos crescendo e eu afundando. E foi aí que ele baixou a cabeça, os olhos marejados. Foi aí que eu usei uma coisa que não era minha. Demorei alguns segundos para entender. Ele tremia. Eu peguei dinheiro da conta da mãe, aquela poupança que o senhor tinha deixado para ela, com o nome dos 2. Eu saquei, para pagar o que eu devia.
E nunca falei nada, nem para ela, nem para o senhor. Fiquei estático. Meu corpo gelou. Aquele dinheiro era fruto de anos de trabalho. Era para emergências, para saúde, para quando a velhice batesse mais forte. A Carmen cuidava daquela conta com o mesmo zelo que tinha pelas plantas do jardim. E Pedro, meu filho, tinha mexido ali, em silêncio. Eu não estou dizendo isso para justificar nada. Eu errei. E desde então, toda vez que o Senhor me olhava, eu lembrava. E talvez por isso eu comecei a te afastar. Não era só por rotina, pai. Era culpa. Culpa que cresceu tanto que eu comecei a te ver como espelho do que eu fiz. Porque eu sabia que o Senhor ia descobrir um dia. E eu tinha medo. As palavras dele eram como pedras caindo num lago parado. Cada frase fazia ondas dentro de mim. Fiquei em silêncio. Engoli a saliva com esforço. Não sabia o que dizer. Só conseguia lembrar da Carmen me dizendo que aquele dinheiro era para não depender de ninguém. E agora, ele já não existia mais. Pedro prosseguiu. Eu pensei em devolver, juro. Mas a empresa demorou a dar certo. E quando comecei a respirar de novo, a vergonha já era tão grande que eu só tentava compensar com presentes, com viagens. Mas nunca, com verdade. Fechei os olhos por alguns segundos. Não para não ver Pedro, mas para ver a Carmen. Para lembrar do jeito que ela dobrava os extratos e dizia que o mundo gira, Nelson, e a gente tem que girar com ele, mas com dignidade. Quando abri os olhos de novo, Pedro estava chorando. Não escandalosamente, mas como um homem que pela primeira vez desarma o orgulho. Ele não era mais o filho ríspido que me tirou da viagem. Era o menino que quebrou um vaso da mãe e tentou colar com cola branca, escondido. Pai, se quiser me afastar de vez, eu entendo. Se quiser nunca mais olhar na minha cara, eu aceito. Mas eu não aguentava mais carregar isso. Eu precisava te contar. Respirei fundo. A verdade pesava, mas o silêncio pesava mais. Pedro, a gente não se mede pelo que esconde. A gente se mede pelo que tem coragem de confessar. Você me decepcionou, sim, muito. E não pelo dinheiro, mas pela mentira, pela distância que criou, pela forma como tentou pagar a culpa me afastando. Isso sim me feriu. Ele assentiu com os olhos baixos. Mas se tem uma coisa que sua mãe me ensinou, é que todo mundo merece uma segunda chance, desde que venha com verdade. O silêncio que se instalou depois foi um dos mais profundos que já senti. Não era amargo. Era um silêncio de tijolo sendo colocado, devagar, num muro que já não sustentava mais tanto tempo de mágoas. Pedro ficou mais um tempo comigo. Depois foi embora com os meninos. Mas aquele dia marcou uma nova fase. Não de recomeço ainda, mas de limpeza, de terra sendo revolvida antes de plantar de novo. Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando na vida inteira, nas vezes em que abri mão de tudo por ele, no orgulho que senti quando ele me chamava no meio da plateia para dizer que eu era o melhor pai do mundo, em como tudo isso tinha virado um silêncio doído, uma distância gelada. E pensei também na carta da Laura, e numa fala do João, meu neto mais velho, que disse baixinho antes de ir embora: Vô, meu pai tá tentando, viu? Ele só é meio torto, mas ele quer acertar. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Talvez ele quisesse mesmo. Talvez ainda houvesse chance. Mas foi na manhã seguinte, quando abri minha porta, e encontrei algo inesperado no chão da sala, que eu entendi que aquela história ainda tinha mais um capítulo. E que o passado, mesmo calado, sabe o caminho de casa. Naquela manhã o dia nasceu estranho. Não era domingo, mas o silêncio parecia de feriado. Eu acordei cedo, como sempre. Fiz meu café, arrumei a cama, abri as janelas da frente e fui abrir a porta da sala para deixar o ar entrar. Quando girei a maçaneta e empurrei, senti um leve peso. Algo tinha sido colocado ali, encostado à porta. Um embrulho, com papel pardo e uma fita amarela, daquele simples, mas com capricho. Em cima, um bilhete escrito à mão. Para quando o senhor sentir saudade dela. A letra era do Pedro.
Fiquei com o coração acelerado, como se estivesse abrindo uma cápsula do tempo. Peguei o embrulho com cuidado, levei até a mesa da cozinha e desembrulhei. Dentro havia uma caixa de madeira envernizada, com o nome Carmen gravado em baixo relevo. Meus dedos tremeram antes mesmo de abrir. Quando levantei a tampa, quase perdi o ar. Ali estavam dezenas de fitas cassete antigas, cartas dela que eu nem lembrava mais. Fotos nossas quando ainda éramos jovens, bilhetes de supermercado com caligrafia dela, e até um colar que ela usava só em dias especiais. No fundo da caixa, um gravador portátil, já com pilhas novas. Fiquei sem reação. Aquele era um pedaço da minha história. Um pedaço que eu achava perdido. Toquei no gravador, havia uma etiqueta no botão. Play aqui. Respirei fundo. Apertei. E então, eu ouvi a voz dela. Nelson, se você está ouvindo isso, é porque o Pedro encontrou a caixa que deixei para ele cuidar. Pedi para ele te entregar só quando achasse que você precisava de mim. Se esse dia chegou, então escuta bem. Meu coração disparou. A voz dela era mais suave do que eu lembrava. Quase intacta no tempo. Você sempre foi a rocha dessa família, o esteio. E eu sei que às vezes isso te pesa, meu velho. Eu sei que o Pedro tem o gênio duro, mas não desiste dele. Porque lá dentro, por baixo das teimosias, mora um homem bom. Ele só se perdeu um pouco. E talvez precise da sua mão, de novo, como no começo. Minha vista embaçou. As lágrimas desceram sem pedir licença. Aquela gravação era um sopro de vida. Se eu não estiver mais aí, quero que você lembre disso. Quem ama de verdade nunca está sozinho. Mesmo que a casa esteja vazia, mesmo que o telefone fique mudo, mesmo que o mundo esqueça. Porque o amor deixa rastro. E você deixou rastro em todos nós. Eu te amo. Sempre. Pausei a fita com as mãos trêmulas. Encostei a cabeça na mesa e chorei. Chorei por tudo que guardei. Por tudo que engoli em silêncio. Chorei por ela. Por mim. Por Pedro. Por tudo. Horas depois, Pedro apareceu. Mas não veio até mim. Ficou do outro lado da rua. Me viu pela janela e só acenou com a cabeça. Um aceno demorado, pesado, quase pedindo permissão. Eu retribuí com um gesto curto. Era o começo de algo. Não um perdão ainda, mas talvez uma aceitação. Nos dias seguintes, Pedro começou a mandar os meninos com mais frequência. Às vezes traziam pão, outras vezes um bolo. Vinham perguntar sobre minha vida, meus tempos de estrada, minhas histórias com a Carmen. Um dia, o do meio me perguntou: Vô, o senhor acha que a gente ainda pode ser uma família? A pergunta dele ficou ecoando dentro de mim. Porque o que é uma família, se não esse constante esforço de se reconstruir depois das tempestades? De tentar de novo, de se encontrar, mesmo quando tudo parecia perdido? Numa das manhãs, João, o mais velho, trouxe uma foto que ele mesmo imprimiu. Era uma montagem simples feita no computador. Uma foto antiga minha com a Carmen, colada ao lado de uma recente dele com os irmãos. A legenda era: Os que seguram o mundo. Não aguentei. Abracei ele forte e senti pela primeira vez que talvez as raízes estivessem começando a encontrar solo fértil de novo. Mas o que eu não esperava era o que veio no sábado. Era aniversário da Carmen, e eles fizeram algo que eu nunca imaginei, algo que me parou na varanda com o coração na boca. Porque quando o relógio marcou 4 da tarde, a campainha tocou. E ao abrir a porta, eu vi a rua inteira, parada na frente da minha casa. Meu filho, minha nora, os netos, todos ali, com algo nas mãos. O que eles fizeram naquele dia foi a maior resposta que eu podia receber depois de tudo. Eu nunca fui de fazer festa, nem para os outros, nem para mim. A Carmen que gostava dessas coisas, de bolo com cobertura, vela acesa, foto em porta-retrato. Ela sempre dizia que comemorar a vida era uma forma de agradecer, mesmo nos dias em que não parecia haver muito o que celebrar. E talvez por isso, ao ver aquele grupo parado na frente da minha casa, no dia do aniversário dela, eu simplesmente congelei. Por um segundo, achei que era engano, ou alguma coisa do bairro.
Mas então vi o Pedro com uma flor nas mãos, os meninos segurando cartazes coloridos e a Laura com os olhos marejados. E entendi. Aquilo era para ela. Mas também era para mim. Abri o portão sem dizer uma palavra. A rua estava calma. O vento batia de leve nas árvores do quintal. E só se ouvia o som das crianças tentando conter a ansiedade. Pedro deu 2 passos à frente. Me entregou uma rosa branca. Sem dizer nada. Só estendeu a flor. Como quem entrega uma dívida antiga. Paga com o coração. Peguei a flor. Olhei para ela. E depois para ele. O silêncio entre nós tinha mudado de cor. Já não era mais o silêncio do afastamento. Era o silêncio da reconciliação possível, mesmo sem ter nome ainda. Laura se aproximou com um pequeno rádio portátil. Apertou o botão e começou a tocar a música que Carmen mais gostava. O mundo é um moinho, na voz de Cartola. A casa, de repente, se encheu de memória, de presença, de saudade transformada em gesto, em amor que, mesmo torto, ainda tenta ser ponte. Os meninos abriram os cartazes. Um dizia: a gente não sabia o quanto doía te deixar de fora. Outro: hoje a casa é sua também, vô. O mais novo desenhou a Carmen com asas, segurando a minha mão. Olhei aquilo e me desarmei. Senti a garganta fechar. E pela primeira vez em muito tempo, chorei diante deles. Não por dor, mas por alívio. Pedro se ajoelhou no chão da varanda, com os olhos vermelhos. Puxou uma pequena urna de madeira da mochila dos meninos. Era o que restava das cinzas da Carmen. Eu não sabia, mas a parte que tinha sido guardada comigo, ele tinha cuidado de manter. E ali, diante de todos, ele colocou a urna no meu colo. O Senhor é o lugar dela, pai. Sempre foi. Aquilo me atravessou de um jeito que não sei explicar. Foi como se a própria Carmen estivesse ali, sorrindo, dizendo: viu só? Eles ainda sabem voltar para casa. Ficamos ali por minutos sem pressa. Depois, sentamos todos na sala. Colocamos as fitas antigas da caixa para tocar. A voz da Carmen ecoando pela casa fez os meninos ouvirem histórias que nunca tinham escutado. Rimos de lembranças, contamos causos, e pela primeira vez, o vazio da ausência deu lugar à presença viva da memória. Laura se aproximou enquanto eu mexia o café na cozinha. Eu nunca entendi sua calma, seu Nelson. Nunca entendi como o senhor suportava tanto silêncio sem explodir. Mas hoje, eu entendo. O senhor não é de calar. O senhor é de confiar que a vida tem seu tempo. E ela teve. Abracei ela. Sincero. Sem mágoas. Porque no fundo eu sabia que ela tinha razão. A vida tem seu tempo. E às vezes, é preciso passar por grandes abismos para entender o valor de uma ponte reconstruída. No fim da tarde, Pedro me chamou no quintal. Ficamos ali, de pé, olhando o céu começar a mudar de cor. Ele tirou do bolso um envelope dobrado. É só um recibo, pai. Mas talvez seja o começo de um acerto, disse ele me entregando. Abri. Era a transferência do valor que ele havia tirado da conta da Carmen anos antes. Com juros, com correção. E com uma frase escrita à mão. Esse dinheiro não paga o tempo perdido, mas é a maneira que eu encontrei de dizer: eu tô tentando. Fiquei olhando o papel por um tempo. Depois dobrei, coloquei no bolso e falei: o que vale mesmo, Pedro, não é o dinheiro. É isso que aconteceu hoje. É você ter entendido que eu só queria continuar sendo parte da família que eu ajudei a construir. Ele assentiu, com os olhos marejando de novo. O senhor sempre foi, pai. A gente que se perdeu de vista. A noite caiu devagar. Eles foram embora aos poucos, cada um com um abraço, cada um deixando algo de si naquela sala. Fiquei sozinho depois, como de costume, mas pela primeira vez, aquele sozinho não doía, porque agora eu sabia que não era mais esquecimento. Era só o tempo natural da casa se esvaziar para se encher de novo no dia seguinte. Mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E ela viria por onde eu menos esperava. Dias depois, uma carta chegou. Não era da Laura, nem do Pedro, nem dos meninos. Era de alguém que eu não via há mais de 20 anos. Alguém que eu achava que nunca mais ouviria. E o que tinha escrito naquela carta
Foi o maior susto da minha vida. O carteiro parou na frente da minha casa às 10 da manhã. Eu já estava ali na varanda, varrendo as folhas secas da jabuticabeira. Ele me cumprimentou com aquele aceno rápido de rotina e disse: "Tenho uma carta diferente para o senhor hoje. Parece antiga. Chegou por correspondência registrada." Achei estranho. Quase ninguém manda carta mais. Ainda mais por correspondência registrada. Peguei o envelope. Era de papel grosso, amarelado, com o meu nome completo escrito em letra cursiva, firme, elegante. No canto do remetente, Adriana R. Tavares, Belo Horizonte, MG. Fiquei paralisado. A vassoura escorregou das mãos. Adriana. 22 anos sem ouvir esse nome. 22 anos desde a última vez que ela cruzou a minha vida. Não era minha parente. Nem minha ex-mulher. Era mais do que isso. Era uma história mal resolvida, deixada para trás num tempo em que tudo era mais complicado do que deveria ser. Voltei para dentro com a carta na mão. Sentei devagar na cadeira da cozinha. O café ainda quente no bule. Olhei para o envelope por longos minutos. A letra dela não tinha mudado. Nem o efeito que causava em mim. Abri com cuidado. A carta tinha 3 páginas, escritas à mão, sem rasuras, como se ela tivesse passado horas pensando em cada frase. Comecei a ler, e logo no primeiro parágrafo, senti um frio percorrer a espinha. Nelson, se essa carta chegou até você, é porque eu finalmente criei coragem. Foram anos de silêncio. E esse silêncio não foi por desrespeito. Foi por medo. Medo da sua reação, da sua rejeição. Mas agora, com o tempo me cobrando as verdades que nunca disse, eu preciso que você saiba o que ficou guardado. Respirei fundo. Continuei. Naquele ano em que a Carmen ficou doente e você sumiu por uns dias, lembra? Você me disse que precisava de tempo, que precisava pensar. A gente se encontrou em BH. Foi uma noite só, uma conversa longa, cheia de pausas, de lembranças, de perguntas que ninguém mais fazia. Você voltou para São Paulo e cuidou da sua esposa até o fim. E eu segui minha vida. Mas algo ficou daquela noite. Minhas mãos começaram a tremer. O mundo parecia embaçar à minha volta. Nelson, eu tive uma filha. O nome dela é Sofia. Ela tem 21 anos agora. Mora comigo. Estuda pedagogia. E cresceu sabendo que o pai dela era alguém bom, mas que não pôde estar presente. Porque eu escolhi o silêncio. Não por vingança, mas porque vi em você um homem inteiro cuidando de uma mulher que amava. E eu não quis bagunçar sua vida. Mas hoje, eu sinto que ela merece saber. E você também. Eu encostei o papel no peito com força. Uma filha? Eu, pai de novo? Depois de tanto tempo? Voltei à leitura, agora com o coração disparado. Sofia sabe da sua existência e foi ela quem me convenceu a escrever. Ela quer te conhecer, não por necessidade, não por dinheiro, mas porque sente que uma parte dela nunca esteve completa. E eu acredito que você também merece essa chance. Se quiser falar com ela, estou deixando nosso endereço e telefone no final da carta. Mas Nelson, se você não quiser, eu vou entender. Só precisava tirar isso do peito antes que fosse tarde. Terminei de ler. Me levantei. Fui até o espelho da sala. Olhei para mim. 78 anos. O rosto marcado pelo tempo, pelas ausências, pelas lutas. E ali, naquele reflexo, vi algo que não via há muito tempo. Surpresa. Verdadeira surpresa. E uma pontinha de esperança. Passei o dia em silêncio. Caminhei até a pracinha. Sentei no banco onde a Carmen costumava me esperar aos domingos e fiquei ali, olhando as crianças correrem, pensando em Sofia, em como ela devia ser, se tinha os olhos da mãe, se andava rápido como eu andava na juventude, se era teimosa como o Pedro, ou sensível como o João. Pensei em como seria ver ela pela primeira vez, se ela me chamaria de pai, ou de senhor, ou só de Nelson. À noite, Pedro veio me visitar, sozinho. Contou que os meninos estavam na casa da sogra. Ficamos na varanda. Eu quis contar, mas não consegui. Aquela carta ainda estava quente dentro de mim. Era cedo demais. Eu precisava entender o que fazer com aquilo antes de abrir para o mundo.
Mas naquela madrugada, deitado, olhando para o teto, eu fiz uma oração. Não dessas pedindo proteção, mas uma oração de entrega. Falei com Deus como quem conversa com um velho amigo cansado. Senhor, eu sei que o tempo da colheita vem depois da poda. E que às vezes a vida corta fundo para que a gente floresça de novo. Eu tô pronto. Se essa menina for minha, me dá sabedoria. Me dá paz para começar de novo, mesmo com a alma calejada. Na manhã seguinte peguei o telefone. Liguei para o número da carta. O coração batia como na primeira vez que levei um não da Carmen. A voz que atendeu era jovem, doce, curiosa. Alô? É a Sofia? Sim, quem fala? Parei por um segundo, e então respondi com a voz embargada. É o Nelson. Eu recebi a carta da sua mãe. O silêncio do outro lado foi longo. Depois, ouvi um sussurro. Pai? Meus olhos se encheram. Meu corpo todo ficou leve, como se tivesse voltado a viver. Ela continuou. Eu esperei tanto por essa ligação. E ali, naquele instante, eu soube que minha história ainda tinha muito para acontecer. Porque às vezes, o passado não volta para machucar. Ele volta para completar o que ficou faltando. Sofia. O nome soou no meu ouvido como uma nota antiga que sempre existiu, mas que por alguma razão eu nunca havia escutado. Desde o momento em que desliguei o telefone, não consegui mais voltar ao mesmo lugar emocional de antes. Algo em mim se moveu. Algo ancestral, profundo, como se uma parte esquecida da minha vida finalmente tivesse voltado para ocupar o espaço que sempre lhe pertenceu. A voz dela era serena, doce e ao mesmo tempo firme. Havia algo de familiar, como se dentro daquele som existisse um eco distante da minha própria alma. Falamos por quase 1 hora, e eu ouvi mais do que falei. Ela me contou que morava com a mãe em Belo Horizonte, que estudava pedagogia à noite e trabalhava de manhã numa creche da comunidade. Disse que cresceu ouvindo falar de mim com respeito, mas sempre com um certo mistério. A mãe dela, Adriana, tinha optado pelo silêncio, mas não pelo esquecimento. E Sofia? Ela nunca deixou de imaginar quem eu era, como seria meu rosto, se eu gostava de música, se eu era bravo, se gostava de doce ou de salgado. Ela me fez perguntas simples, mas que traziam um tipo de ternura que eu não sabia que ainda existia no mundo. Naquela noite, depois da ligação, eu mal consegui dormir. Fiquei deitado olhando o teto, com a cabeça girando. Lembrei da Adriana, da única vez que estive com ela. Era um tempo em que a Carmen estava muito doente, e eu, esgotado de tudo, havia viajado a trabalho. Encontrei a Adriana por acaso, no terminal rodoviário de Belo Horizonte. Era uma conhecida antiga, dessas que a vida traz de volta quando a gente não espera. Conversamos por horas, choramos juntos, dividimos silêncios profundos. Foi um momento de confissão entre 2 adultos quebrados, tentando se manter de pé. A noite terminou com um abraço longo. E sim, um erro. Um erro que nasceu do desespero, não do desamor. No dia seguinte, voltei para minha casa e dediquei cada segundo a Carmen até o último suspiro dela. Nunca mais vi Adriana. E jurei para mim mesmo que deixaria aquele episódio enterrado. Só que agora, aquele silêncio tinha um nome, um rosto e um chamado. 3 dias depois, Sofia chegou. Eu mesmo abri o portão. Ela desceu do carro devagar, com um livro no colo e os olhos fixos nos meus. Era alta, magra, cabelos lisos até os ombros, pele clara e um jeito contido que me lembrou muito o meu próprio. Ela caminhou até mim sem sorrir, mas também sem medo. E quando ficou diante de mim, disse apenas: "Oi." Aquela palavra simples fez meu peito afundar. Era como se eu tivesse esperado aquele oi por 21 anos. Fiquei alguns segundos sem saber o que dizer, até que perguntei: "Posso te abraçar?" Ela assentiu com a cabeça. O abraço que trocamos foi longo, apertado e silencioso. Um abraço de sangue. Um abraço de vida retomada. Ali, naquela varanda, com o vento soprando as folhas da jabuticabeira, eu me tornei pai de novo. Passamos o dia inteiro juntos. Mostrei a casa, preparei café,
Contei histórias do meu tempo de motorista, da infância do Pedro, do dia em que Carmen caiu da bicicleta e riu como uma menina de 15 anos. Sofia ouvia tudo com os olhos brilhando, o corpo inclinado para frente, como se estivesse tentando recuperar o tempo roubado. Ela fazia perguntas pequenas, mas cheias de amor. Quis ver fotos. Tocou nos porta-retratos como quem encontra relíquias. Ficamos horas sentados na sala, como dois velhos conhecidos tentando lembrar por que se separaram. À tarde, Pedro apareceu. Não sabia de nada. Bateu na porta com naturalidade, mas parou ao ver Sofia sentada no sofá com a Bíblia da Carmen no colo. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou surpreso: "Pai, quem é essa?" Levantei devagar, respirei fundo e disse com firmeza: "Pedro, essa é a Sofia, sua irmã." O rosto dele se transformou na hora. Os olhos arregalados, a boca entreaberta. Ficou sem reação. Olhou para mim como se procurasse uma explicação rápida, mas tudo ali exigia tempo, pausa, humanidade. Sofia se levantou, andou até ele e estendeu a mão. "Oi, eu não vim tirar nada. Só quero conhecer vocês, saber de onde vim." Pedro hesitou, mas apertou a mão dela. Foi um aperto tímido, mas sincero. Eles se sentaram. Sofia explicou com calma tudo o que a mãe dela tinha contado. Pedro ouviu, o rosto ainda confuso, mas atento. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio. Depois disse apenas: "Se você é filha do meu pai, então é minha irmã. E isso já é muito." Naquela noite, fizemos um jantar simples. Arroz, feijão, carne moída com batata. Sofia quis dormir ali. Arrumei o quarto do Pedro como pude. Um lugar simples, mas acolhedor. Ela sorriu e disse: "Parece casa de vó." Eu ri e respondi: "Talvez você tenha achado uma." Antes de dormir, ela se sentou comigo na varanda. Ficamos olhando o céu estrelado. E ela me disse: "Sabe o que mais me emocionou, pai? O senhor não ter perguntado nada. Só me abraçou, como se já soubesse." Eu olhei para ela, segurei sua mão e falei: "Talvez porque no fundo, eu sempre soube que a vida ainda tinha algo guardado para mim. Mas eu ainda não sabia que o encontro com Sofia não era o fim dessa história. Era o último movimento antes da grande revelação." Porque no dia seguinte, Pedro voltou sozinho. Pediu para conversar em particular. Sentamos na varanda como tantas vezes antes. Ele estava inquieto, mexia as mãos, olhava para o chão. "Pai, o senhor aguenta ouvir mais uma coisa?" Assenti. Ele respirou fundo e disse: "A Sofia não é a única coisa que o senhor não sabia. A mãe, a Carmen, ela sabia." Fiquei parado. O sangue pareceu recuar das mãos. Ela sabia. A Adriana contou para ela tempos depois. Um dia, eu peguei a Carmen chorando sozinha. Perguntei. Ela me olhou nos olhos e disse: "Seu pai errou, mas ele não deixou de ser bom por isso. E a gente só perde o que não tem coragem de amar." As palavras ficaram girando dentro de mim. A Carmen sabia. E mesmo assim, me acolheu, me amou, guardou esse segredo com a sabedoria silenciosa de quem entende que o amor verdadeiro é feito de imperfeições suportadas em silêncio. Pedro continuou: "Ela nunca contou porque achava que isso podia te destruir, que você não aguentaria carregar mais uma culpa. E agora, vendo a Sofia, eu entendi. Ela sempre soube. E esperou o momento certo para que tudo viesse à tona. E talvez esse momento seja agora." Fiquei ali por um longo tempo sem dizer nada. O vento soprava leve. A vida tinha me dado mais do que eu podia pedir. A reconexão com meu filho, o carinho dos meus netos, o reencontro com uma filha que eu nem sabia que tinha. E agora, a certeza de que a mulher que me amou por uma vida inteira, me amava por inteiro, com todos os meus erros. Naquela noite, ao olhar para o céu, senti a presença dela de novo. Não como saudade, mas como companhia. E foi ali que eu soube. O tempo não me roubou nada. Ele só me preparou para receber o que realmente era meu. Mas ainda havia um último capítulo a ser vivido. O dia em que todos estariam juntos, pela primeira vez, ao redor da mesma mesa. Era domingo.
E fazia tempo que um domingo não me parecia inteiro assim. A luz entrava pela janela da cozinha com uma delicadeza diferente, como se até o sol soubesse que aquele dia guardava algo especial. A mesa da sala, coberta com uma toalha branca rendada que a Carmen bordara nos tempos bons, estava posta com cuidado. Pratos fundos, copos de vidro, talheres alinhados, bolo de fubá com erva doce no centro, arroz branco soltinho, frango assado com batata e cheiro de infância por todos os cantos. Eu arrumei tudo sem pressa e em silêncio, porque naquele silêncio morava uma paz que há muitos anos eu não sentia. Uma paz cheia de memória, mas sem o peso da ausência. Uma paz que parecia finalmente ter encontrado abrigo no meu peito. Às 11h42, a primeira campainha tocou. Era Pedro, com os 3 filhos, e Laura. Todos com sacolas nas mãos, roupas simples e sorrisos contidos. Entraram respeitando a casa como se ela tivesse voltado a ser sagrada. O João veio na frente e disse: "Hoje eu quero sentar do seu lado, vô." Eu sorri, ajeitei a cadeira ao meu lado e deixei que ele mesmo colocasse o guardanapo. Em seguida, chegou Sofia. Desceu do carro com um vaso de flores nos braços e um olhar firme, cheio de ternura. Veio até mim, me abraçou demoradamente e disse no meu ouvido: "A gente chegou, pai, e dessa vez ninguém vai embora." Todos se acomodaram. Pedro parecia inquieto, olhando para Sofia com curiosidade e admiração. Laura servia os pratos como fazia antigamente, com leveza. E os meninos? Riam entre si, como se sempre tivessem crescido com aquela irmã mais velha que agora os encantava com histórias sobre livros, crianças e pão de queijo mineiro. O almoço foi longo. Conversas cruzadas, risos, lembranças. Falamos da Carmen, das fitas antigas, do rádio portátil que ainda rodava a voz dela. Falamos de perdão, de erro, de amor e de tempo. E, acima de tudo, falamos de recomeço. Depois do café, Pedro pediu a palavra. Ficamos em silêncio. Ele se levantou, colocou a mão no bolso e tirou um pequeno papel dobrado. Parecia nervoso, mas determinado. Eu escrevi isso porque achei que não ia conseguir falar. Mas vou tentar. Ele respirou fundo e continuou. Pai, se eu tivesse escutado mais, olhado mais, parado mais, talvez nada disso tivesse se quebrado. Mas o que importa agora é que o Senhor está aqui, a Sofia está aqui, e eu tô aqui com o coração aberto. Quero te pedir perdão por ter te tratado como um estorvo, por ter te excluído como se amor fosse questão de idade ou conveniência. O Senhor nunca deixou de ser nosso centro, mesmo quando a gente não enxergava. E eu queria te pedir, de novo, para voltar. Não para casa, mas para o lugar que é seu por direito. O da mesa, o da família, o do amor. Ele parou, os olhos molhados. Eu me levantei com dificuldade. Fui até ele. Abracei meu filho com força e disse só: "Eu nunca saí, Pedro. Só esperei vocês abrirem a porta de novo." Todos se levantaram. Um abraço coletivo. Sofia no meio, os netos ao redor. E ali, naquela sala pequena, num bairro simples de Osasco, nasceu algo novo. Não perfeito, mas verdadeiro. Dias depois, Pedro veio até mim com uma proposta. Disse que queria reformar minha casa. Que queria fazer um cômodo só para mim na casa deles também, caso um dia eu quisesse passar temporadas lá. Não como hóspede, mas como pai, como parte viva daquilo tudo. Eu agradeci, mas disse que a maior reforma já havia sido feita. Dentro de nós. E que não importava onde eu morasse. Enquanto houvesse espaço na alma da minha família, eu sempre teria um lar. Sofia começou a vir todo mês. Às vezes sozinha, às vezes com Adriana. Conheceu os netos, virou amiga de Laura. Contou histórias da infância que todos ouviam com o cuidado de quem ouve um milagre sendo narrado. Um dia, João escreveu uma redação na escola com o título A História do Meu Avô que Virou Pai 2 vezes. E ganhou nota máxima. Hoje, quando sento na minha cadeira de balanço e olho o porta-retrato da Carmen, eu não sinto mais saudade com dor. Sinto presença. Sinto que ela, de algum jeito,
costurou todos esses nós com a paciência de quem sabia esperar, e que, lá de cima, ela sorri. Não porque tudo deu certo, mas porque, apesar de tudo, a gente ainda escolheu se encontrar. E se essa história chegou até você, talvez seja porque, no fundo, você também precise abrir espaço na sua mesa. Talvez alguém esteja só esperando você destrancar o portão. Comenta aí se essa história te tocou. Se você já viveu algo parecido, ou se alguém que você ama precisa ouvir isso hoje. Compartilha. Porque quando a gente espalha a reconciliação, a gente planta futuro.